Se liga nessa cena aqui. Essa cena acontece em Harry Potter e as Relíquias da Morte parte 1, o penúltimo filme da saga. E mostra o Harry puxando a Hermione para dançar, tentando animá-la depois que o Rony os abandona na busca por Voldemort. Essa é uma cena que divide opiniões até entre os fãs de Harry Potter. Uma parte acha a cena fofa, que mostra a força da amizade dos dois personagens, mesmo em um momento de muita tensão. Mas outra parte acha a cena nada a ver, meio fora de proporção. Só que você reparou num detalhe importantíssimo. A música, ou Children, de Nick Cave, é uma música que nos dá uma sensação de nostalgia, mas num tom bem dramático. E a música fala sobre crianças. Crianças vítimas do Holocausto nazista. Acaba sendo para crianças vítimas de qualquer regime ou qualquer guerra. Mas na cena do filme, esse trecho aqui é destacado. Ei, trenzinho, estamos todos embarcando. O trem vai para o reino dos céus. Estamos felizes, mãe. Estamos nos divertindo. E o trem ainda nem deixou a estação. O trem é o trem que levava as crianças para os campos. E muitas vezes não era o de concentração. Crianças tinham pouca utilidade. Eram campos de extermínio. Mas é como se tivessem querido acalmar as crianças para não falar o horror que estaria por vir. Vibe parecida com o filme A Vida é Bela, sabe? Tentar criar eufemismos e suavização para as crianças sofrerem menos. Vou nem falar mais que eu choro lembrando desse filme. Mas o que o nazismo tem a ver com Harry Potter, hein, Caio? E a resposta é tudo. E eu vou te contar agora aqui no Partido Nerd. Lógico que uma obra de ficção não é igual uma aula de história, nunca vai ser. Mas, se você acompanha os vídeos do canal, sabe que muitas das obras da cultura pop podem trazer analogias interessantes. Ou seja, você pode aumentar o seu repertório enquanto se diverte. Mas disclaimer, Diego e eu somos fãs de Harry Potter, então vamos ser partidários aqui, tá? Ó, cada dia, não sei se vocês reparam nisso, né? Mas cada vez é um livro específico aqui. Hoje teve que ser Harry Potter, esse é o Cálice de Fogo. E o Diego e eu, a gente ficou tão frustrado que não chegou a nossa carta de Hogwarts, né? Que a gente não foi pra Londres. E aí Londres veio até nós. Tá um frio e chuva do caramba aqui em São Paulo, hein? Vou te contar. E nós estamos cientes das controvérsias com a J.K. Rowling, viu? Que envolvem principalmente a transfobia dela dos comentários no Twitter. Mas também até suposta xenofobia, sorofobia e antissemitismo. É um tema que merecia tratamento à parte para abraçar a complexidade das acusações. Vamos focar aqui na história. E particularmente eu, Caio, tenho vergonha do que a J.K. Rowling vem falando nas redes sociais, para que não reste dúvida, tá? Nós fizemos uma pesquisa histórica e da saga de Harry Potter para esse vídeo, e para premiar nossa pesquisa é só você deixar o like, se inscrever no canal, comentar e compartilhar nos seus grupos da vida, pra gente mandar aquele expelharmos nas forças do mal e nas trevas da política. Mas sério mesmo, gente, ajuda demais no engajamento e na continuidade do canal. Bora lá então? Atravessem aí a plataforma 9¾ a gente escolheu 6 semelhanças e uma diferença, porque 7, justo agora que fazem 10 anos do 7-1 que o Brasil levou. Olha a bola tocada, virou passeio! Não, então 6. A música que eu trouxe mais cedo falava das crianças vítimas do nazismo. E a ligação do nazismo com a ideologia do Voldemort, vilão principal de Harry Potter, é bem clara. Claro que a J.K. Rowling não simplesmente copiou e colou a história da Alemanha no começo do século XX. Mas existem metáforas difíceis de serem ignoradas. E antes de começar, uma curiosidade. Um dos fundadores de Hogwarts, a escola de magia do Reino Unido, é o Salazar Sonserina, um mago brilhante, mas que tinha umas ideias meio tortas. Ele achava que magia só devia ser ensinada para bruxos chamados puro sangue, ou seja, aqueles que eram nascidos de pai e mãe bruxos. Salazar, se você for um aluno de história astuto, vai lembrar do líder fascista de Portugal, Antônio de Oliveira Salazar. A J.K. Rowling já confirmou que Salazar Sonserina teve o nome inspirado no Salazar português. Qual é o lema do governo Salazar? Não caia da cadeira. O lema dele era Deus, Pátria e Família. Virou lema dos integralistas do Brasil, movimento fascista daqui. Depois virou lema dos skinheads do ABC, é um movimento, nesse caso, nazista, até ser usado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, mas com um acréscimo de liberdade no fim. Deus, Pátria, Família e Liberdade. Primeira semelhança, ideologia supremacista. Hitler acreditava na supremacia da raça ariana.
que seriam brancos, caucasianos, de origem germânica e não judeus. Voldemort na supremacia dos bruxos sobre os trouxas, que são os não bruxos. Mas trouxa também pode ser seu tio, saudosista da ditadura militar. Mas além disso, ele também pregava a superioridade dos bruxos puro sangue sobre mestiços, que são bruxos filhos de um pai bruxo e um trouxa, principalmente sobre os nascidos trouxas, que são aqueles bruxos com os dois pais não mágicos. Os dois eram movidos por essa ideia de pureza, e nos dois casos é uma furada. Bom, primeiro de tudo do ponto de vista ético, ninguém é melhor ou pior que ninguém por conta da origem, etnia, religião, orientação sexual, orientação de gênero, nacionalidade, etc, etc, etc. Essa linha aqui é inegociável, abração pra você e tchau se você discordar, isso aqui a gente não abre mão de jeito nenhum. Mas mesmo ignorando isso, não faz sentido na ciência. Não existe pureza nessa altura do campeonato. Eu tenho um lado da família árabe e libanês, um lado italiano. Aqui no Brasil tem mistura de africanos com europeus, com indígenas, com outros lugares da América. E não existe democracia racial. Infelizmente o Brasil é sim um país que o racismo ainda existe e persiste. E apesar de não fazer sentido lógico. Mas também, no ódio, geralmente a lógica não entra em campo mesmo. Entra só o ressentimento, a raiva, a inveja talvez, sobretudo a ignorância. Isso me leva à segunda semelhança. Apesar do discurso sangue puro, nem Hitler era ariano, nem Voldemort era 100% bruxo. Hitler era austríaco. Voldemort era filho de uma bruxa que se apaixonou por um não bruxo. Só que deixa eu contar uma coisa. Racismo não é conceito de biologia. Na biologia, somos todos de uma raça só, raça humana. Só que o racismo, então, é um conceito da sociologia. É a sobreposição de determinados grupos por outros por diferentes razões. Não só a cor da pele. Pode ser a origem ou a religião, como no caso dos judeus. Pode ser a orientação sexual. Racismo é mais do que uma ofensa contra outra pessoa. É uma estrutura da sociedade que inferioriza pessoas, fazendo com que todos os aspectos da vida dela sejam mais difíceis. Não só o social, mas o econômico, o político, o afetivo também. Semelhança 3. Eram ditadores, mas até se preocupavam com a institucionalidade. É o que, Caio? Vou explicar em outras palavras. Eles se aproveitaram de brechas do regime democrático para instituir uma ditadura. No caso do Hitler, o partido nazista vai vencendo eleições parlamentares até conseguir maioria. No caso de Voldemort, na primeira vez ele era meio porra louca mesmo, tá? Vai matando todo mundo e dane-se. Na segunda, e que acontece a partir do quarto livro, ele vai infiltrando pessoas do Ministério da Magia, em Hogwarts, tem espiões por todo canto e por aí vai. Então havia uma preocupação política para tentar até justificar a ideologia dele, ou deles. Semelhança 4. Qualidade na oratória. Qualidade na forma, não é qualidade no conteúdo, lógico. Hitler e Voldemort conseguiam convencer uma boa parte da massa para o seu lado e engajar seus seguidores de uma forma absurda. Os dois sabiam o que falar para criar coesão, mesmo em torno de ideias absurdas. Quinta e penúltima semelhança. Símbolos fortes. Alemães, a suástica. Comensais da morte, a marca negra. Pela Alemanha, a suástica era colocada em todos os lugares. Era algo assustador o nível de imersão que isso fornecia às pessoas. No mundo bruxo, com o Voldemort no poder, eram símbolos que remeteriam à Sonserina, às trevas e, claro, contra os seus opositores, como o próprio Harry Potter. Sexta e última semelhança, a resistência. E aí não do Hitler e não do Voldemort, mas dos seus algozes. Apesar da dificuldade de se contrapor a eles em determinado momento da história e da saga, havia uma resistência sim. E sim, em Harry Potter existiam até bruxos puros sangues contra o racismo de Voldemort, existiam até na Alemanha movimentos de resistência. Uma parte desses movimentos era mais intelectual, jornalística, até artística. Outra parte, se precisasse, ia pro pau. Pegava em armas ou nas varinhas no caso. Mas e a diferença agora que o vídeo prometeu, hein, Caio? Não vai falar? Calma! A diferença é que enquanto Voldemort ficou pouco tempo no poder e com isso o número de vítimas é relativamente menor, na vida real o Holocausto aconteceu. Judeus, ciganos, homossexuais, pessoas com deficiência, negros, comunistas, opositores políticos, testemunhas de Jeová, maçons,
foram mortos com requintes de crueldade por Hitler. Talvez por ser uma história infanto-juvenil, a autora quis suavizar um pouco. Eu acho até que faz sentido. Mas existem mortes e tortura no mundo bruxo. E no último livro, o Ministério da Magia cria mentiras mascaradas de pesquisas para justificar a prisão de nascidos trouxas, dizendo falsamente que eles haviam cometido crimes, roubaram a magia de um bruxo, quando na verdade a pessoa nasce bruxa na saga, ela não se torna bruxa. Só que então não é a mesma escala, ainda que seja o mesmo método, entendeu meu ponto? Me conta agora então, você consegue encontrar mais semelhanças ou mais diferenças? Não vale dizer que Hitler tinha nariz e o Voldemort não, tá? O clima pesou um pouco no vídeo, né? Tema mais pesado, apesar de ser cultura pop. Então você reparou que esse primeiro Voldemort aqui é a cara do Michel Temer? O Diego vai colocar a comparação aqui na edição. É a mesma pessoa, mesma pessoa. É o sorrisinho de um lado só ele tem. E vamos encerrar aqui com uma música brasileira sobre Hitler. Pode soltar, Diego. E um bigodinho que parece mosca, só cumprimenta levantando o braço. Palhaço! O brasileiro não pode perder a vida, mas não perde a piada, né? Mas sabe outra saga que tem relação com temas políticos e você talvez não sabia? Percy Jackson. Clica no vídeo aqui do lado para assistir, deixa o like, se inscreva no canal, manda pros seus amigos. Eu vou indo nessa, até a próxima, pessoal. Fui!